Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, esse é o vídeo número 2 da série Trigo, Glúten, que eu me comprometi aqui com você a postar no meu canal do YouTube todas as informações que eu tenho sobre o consumo de trigo, o consumo de glúten, os problemas que isso podem trazer para a saúde. E ao longo desses 10 anos aí fazendo medicina integrativa, tenho mais do que isso de tempo de médico, mas 10 anos que eu me dedico à medicina integrativa, ou seja, que eu pergunto sobre alimentação para o meu paciente dentro do consultório, que eu converso com ele sobre a parte nutricional, que eu mudo hábitos alimentares deles para trazer então uma melhora de qualidade de vida. Então foram 10 anos colhendo informações, estudando muito essa parte de glúten, de trigo, então eu vou dividir com vocês isso nesta série que eu estou fazendo e a partir daí eu vou deixar para você decidir se vale a pena ou não continuar consumindo esse tipo de alimento. Para entender esse vídeo de hoje, é importante que você assista a parte número 1, que eu já falei aí, um pouco alertei sobre essa questão de, por que o glúten de antigamente ele não fazia mal? Por que só agora estão falando sobre isso? Já trouxe um pouquinho aí sobre os motivos que levaram Norman Borlaug a fazer um estudo mudando geneticamente a estrutura do trigo. E aí hoje então vamos entender um pouquinho mais, vamos começar esse vídeo entendendo um pouco sobre a história do glúten, quando que o trigo começou a ser utilizado pela espécie humana. A gente está falando aqui de uma coisa chamada Revolução Neolítica, a Revolução que trouxe a mudança neolítica, a mudança da caça e da coleta, né? A espécie humana até essa revolução se abastecia da caça e da coleta e então passaram para a agricultura, começaram a plantar. Eis aqui que surge o trigo, 10 mil anos atrás, aproximadamente. Primeiro local que o trigo foi encontrado, uma região chamada de Crescente Fértil, no oeste da Ásia, onde hoje a gente encontra o Líbano, a gente encontra a Turquia, Irã, Iraque, e lá então começou a história do trigo. Este trigo de 10 mil anos atrás, que nós estamos falando aqui, é o Triticum monococcum, ou também conhecido como urarto. 10 mil anos atrás, essa espécie diploide era a única espécie que nós conhecíamos. Por um processo natural de hibridização, mais ou menos 1.500 anos depois, ou seja, há 8.500 anos, por hibridização, houve uma reação com essa gramínea selvagem aqui da espécie Aegilops speltoides e então deu origem a uma nova espécie de trigo chamada de Triticum turgidum durum, ainda existente e cultivada nos tempos de hoje. Porém, essa espécie aqui, ela representa apenas 5% do trigo que a gente cultiva hoje no mundo. É uma espécie tetraploide e que gerou, então, muito mais frutos, foi muito mais importante para a economia do que o Triticum monococcum, que muito pouco, né? Ele produzia pouco, não atendia as necessidades. Depois disso, por um novo processo de hibridização, o Triticum turgidum durum interagiu com outra gramínea, a Aegilops taute, e aí deu origem a essa forma hexaploide chamada de Triticum aestivum, hexaploide. E aqui a gente está falando então
do tipo de trigo que atende a 95% do consumo mundial. Olha aqui, então, 5%, Triticum turgidum durum, Triticum aestivum, 95%. Essa espécie, então, é uma espécie hexaploide. A gente escreve assim. Importante também entender que dessa espécie aqui, nós temos 25 mil variáveis delas plantadas pelo mundo todo, fruto de um aperfeiçoamento citogenético e evolução agronômica, onde todo esse processo de evolução teve como principal base o melhoramento pensando no clima, pensando na adaptabilidade do solo e pensando em evitar pragas. Tá? O que é importante fazer uma pausa aqui, que em momento algum, todo estudo em cima do trigo, falamos no vídeo número 1, Prêmio Nobel 1970, Prêmio Nobel dado a Norman Borlaug, porque ele foi o cara que conseguiu fazer um trigo mais resistente às pragas, que pudesse ser cultivado com mais segurança. Importante entender que todo esse processo de melhoramento do trigo, ele não tem o cunho de melhorar o alimento para o corpo humano, não. Totalmente voltado para a economia, tá? Esse é o ponto crucial que a gente vai entender aqui no nosso vídeo. Nunca houve assim um estudo, vamos dar um jeito de modificar o trigo para que ao entrar em contato com o corpo humano ele possa trazer uma melhoria na saúde, ele possa trazer um pouco mais de nutrição. Não, isso não existe. Toda a nossa fala aqui, ela vai estar voltada sempre para fazer com que o agronegócio ele seja muito mais sustentável. Samuel, então você está falando que não tem preocupação com saúde, então por que o trigo ele é enriquecido com ferro e ácido fólico? A farinha do trigo é enriquecida com ferro e ácido fólico. Olha, o ferro e o ácido fólico que são colocados na farinha são de péssima qualidade e de uma absorção praticamente nula, né? O ferro hoje que é colocado ali para tentar melhorar um pouco a forma nutricional, ele nem é considerado por nós, né, por profissionais que trabalham com essa parte da nutrição, da nutrologia, a gente desconsidera isso. Em relação ao trigo atual comparado com o trigo milenar, é importante também eu entender que 95% das proteínas expressadas, elas são as mesmas. As mesmas. Agora, eu tenho aqui 5% das proteínas expressas que são de novas origens. Eu tenho 14 novas espécies de glúten que não existiam no trigo milenar, ou seja, aí vem aquela questão que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo sobre a diferença do automóvel Gol, né? Pode ser que 95% seja igual, mas eu tenho 5% diferente que me trazem 14 novas espécies de glúten. Além do mais, nós vamos entender que não é só um tipo novo de glúten que é encontrado aqui nessa espécie atual. Existe todo um estudo de melhoramento da planta para fazer com que haja uma quantidade muito maior de glúten, porque o glúten, quanto mais glúten eu tiver na farinha, mais eu vou atender às necessidades da indústria da panificação, que hoje é quem consome a maior parte do trigo, né, da farinha de trigo no mundo. Então aquele pão fofinho que a gente sabe que no Brasil é muito mais consumido, quanto mais fofinho o pão, quanto mais aquela elasticidade você encontrar no pão, com certeza você pode ter a confirmação de que essa farinha ela foi enriquecida com uma proporção muito maior de glúten. Apenas a título de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês no quadro, ó,
55% do consumo, da produção do trigo no mundo é destinada à indústria da panificação e confeitaria. 15% consumo doméstico e alimentar, 17% do consumo de trigo no mundo vai para a indústria das massas, 11% para a indústria dos biscoitos, 2% para fármacos, sim, a indústria farmacêutica pode colocar glúten em alguns fármacos, e também aqui entra a parte da alimentação animal. O Brasil, que produz trigo, que tem um clima para produzir trigo, de toda a produção mundial de trigo, o Brasil representa apenas 1% de toda a produção. Porém, o Brasil é o segundo maior importador de trigo do mundo e o terceiro maior produtor de massas alimentícias do mundo. Olha esses números aí que são um pouco alarmantes, né? Segundo maior importador de trigo. Importador, isso mesmo, traz de fora. E com esse trigo que entra, nós derivamos muito para a parte da produção de massas. Importantíssimo entender que o trigo que a gente encontra no Brasil, ele não é o mesmo trigo encontrado na Europa. E aí vem a explicação de por que muitos pacientes meus que relatam que quando comem uma fatia de pão, quando comem uma pizza aqui no Brasil, ficam com aquela barriga que parece um peixe baiacu, barriga inchada, distendida, pode ter diarreia, pode ter uma constipação. E aí eles falam para mim assim: Samuel, é incrível, quando eu vou para a Europa, eu como pão lá e eu não sinto nada desses sintomas que eu apresento quando eu como um pão aqui no Brasil. Bom, primeiro, eu não incentivo que quando vá para a Europa coma pão. Continuo dizendo que nem lá a gente deveria comer, mas sim, essa informação ela é verídica. O pão, o europeu, ele gosta muito mais de um pão duro, né? Se você analisar aqueles pães do café da manhã dos hotéis na Europa, são pães muito duros. E aqui no Brasil, a cultura toda, ela é daquele pão mais fofinho, mais macio, inclusive muito mais perfumado, né? Então, eu ouso dizer que aqui no Brasil, quando você come uma fatia de pão, isso corresponderia a diversas fatias de pão que você consumiria lá daquele tipo de pão europeu, né? Então, isso é importante. Mas eu não defendo o consumo do trigo, nem do tipo europeu, nem do tipo brasileiro. A gente vai entender isso aqui porque ao longo desses nossos vídeos. Apenas para conhecermos um pouco da constituição do trigo. Vamos lá, a parte mais externa e protetora do trigo, que é chamado de pericarpo, né, constitui 7,8 a 8,6% do volume, é rico em sais minerais e vitaminas. A gente chama isso aqui do farelo. A matriz proteica, eu tenho aqui o endosperma, que representa 87 a 89% do volume do trigo, e a parte embrionária, que é o germe do trigo. Então, aqui, falando do trigo atual, do plantado atualmente, esses são os percentuais que representam da planta, né, do grão. As proteínas do trigo são divididas em proteínas solúveis, vou botar aqui, ó, proteínas solúveis, que são albumina e globulina, e também eu tenho as proteínas de reserva. Que é a gliadina e a glutenina. Ou seja, o que forma o glúten. Aqui está o glúten. Gliadina, existem 45 tipos diferentes de gliadina. E a mais importante aqui
que é a alfa-gliadina, vamos botar aqui, ó, alfa-gliadina, ela é constituída por 267 aminoácidos. Bom, agora aqui a gente vai ter que parar tudo e entender essa parte do que é uma proteína, o que é um peptídeo, o que é um aminoácido e o porquê que nós temos tanto problema de digestão de intestino consumindo o glúten. Olha só, vamos lá. Recapitulando, já falei disso aqui várias vezes, quando você consome algum alimento, ou você vai estar consumindo sob forma de proteína, ou sob forma de carboidrato, ou sob forma de gordura. Assim estão dispostos os alimentos na natureza. Quando você consome o macronutriente, proteína, carboidrato ou gordura, eles vão cair no estômago e aqui no estômago vai começar o processo de digestão. Bem, na verdade, já começa na boca, a própria mastigação, já tem algumas enzimas que começa sutilmente o processo de digestão. Mas é no estômago, através da produção de ácido clorídrico, através da liberação de gastrina, de enzimas digestivas, tudo isso vai fazer com que o carboidrato seja quebrado em moléculas de glicose e a proteína, ela é quebrada em aminoácidos. Então, o produto final da proteína, da quebra da proteína, tem que ser o aminoácido. Olha o que eu estou falando para vocês. A proteína do trigo, chamada de glúten, ela é uma molécula extensa. A gente vai falar aqui da principal, né, que é a alfa-gliadina, que tem, então, 277 aminoácidos. Quando eu tenho aminoácido agrupado, eu vou chamar ele de peptídeo, tá? Então, se eu juntar dois aminoácidos, o que eu vou ter? Eu vou ter o que eu chamo de dipeptídeo. Se eu tenho 3 aminoácidos, eu vou chamar de tripeptídeo. Ou seja, só recapitulando para a gente entender bem essa parte aqui, ó. Eu começo a agrupar aminoácidos, eu começo a juntar e aí eu vou formando, ó, um aminoácido mais um aminoácido, eu tenho aqui um peptídeo. Mais aminoácido, eu tenho aqui um peptídeo maior. E eu vou juntando em peptídeos até que vai chegar um momento que essa cadeia de peptídeos aqui, ela vai deixar de se chamar peptídeo e ela vai se chamar de proteína, tá? Para que eu possa receber no meu corpo, para que o meu intestino receba essa cadeia de proteína quebrada, eu preciso receber em forma de aminoácido isolado, um monômero, ou um dipeptídeo, ou seja, 2 aminoácidos, ou um tripeptídeo, ou seja, 3 aminoácidos. A partir daqui, já não é interessante para o meu corpo e pode ser também extremamente perigoso receber estruturas maiores. O grande problema é que para que o trigo se tornasse um alimento resistente às pragas, principalmente de gafanhotos, que era o que assombrava na época de 1950 e pouco lá a produção de trigo, o melhoramento do glúten ele se baseou em modificação da estrutura dos aminoácidos para formar aqui a gliadina. Porque onde eu coloco glutamina e prolina, o que é glutamina e prolina? Isso daqui são aminoácidos. Glutamina é um aminoácido, prolina é um aminoácido. E onde eu tenho bastante glutamina e prolina, eu tenho uma dificuldade de quebrar essas ligações aqui. Se essas ligações forem de excesso de prolina e glutamina, existe uma dificuldade maior de fazer essa quebra. Portanto, uma dificuldade maior de oferecer para o intestino o aminoácido na forma livre, isolada, ou dipeptídeo ou tripeptídeo. Essa característica de excesso de glutamina e prolina, que coletivamente são chamadas de
prolaminas, não é uma característica exclusiva do glúten. Existem outras proteínas que são formadas assim e que eu tenho, então, obrigatoriamente que ter um cuidado maior quando eu for prescrever isso, principalmente para pessoas que têm uma doença celíaca ou uma sensibilidade maior ao glúten. No trigo, obviamente, é a gliadina. Aqui, ó, gliadina. Na cevada, eu tenho a proteína secalina. No centeio, eu tenho a ordeína. E na aveia, eu tenho a avenina. Então, aqui estão as estruturas formadas por excesso de prolaminas, que vocês já entenderam, são as estruturas onde eu tenho bastante aminoácido glutamina, bastante aminoácido prolina, e isso faz com que a minha cadeia de proteína, que é assim, ó, imagina como uma tripinha, ó, cheia de aminoácidos. Isso aqui é um monte de aminoácido que forma o meu glúten, né? Como se eu tivesse um glúten. O monte de aminoácido que forma o glúten moderno, aonde eu tiver aqui excesso de estruturas formadas por glutamina e prolina, eu terei dificuldade de fazer a quebra em aminoácido, dipeptídeo ou tripeptídeo. Aqui começa a verdadeira bagunça que dá origem a diversos sintomas, sinais e doenças, principalmente doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? Psoríase, eu tenho a mais comum, eu acho hoje, é o hipotireoidismo de Hashimoto, esclerose lateral amiotrófica, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, doenças que não param de aumentar no mundo, que são as doenças autoimunes, elas podem ter uma relação íntima com essa dificuldade da quebra dos aminoácidos por conta dessa cadeia fortalecida, né? Porque como eu disse para vocês no início do vídeo, todo esse processo de modificação do glúten, ele não tem um embasamento para buscar uma melhora da saúde. Ele teve sim os holofotes em cima da melhora da economia, do plantio, né? Então, no próximo vídeo, que vai dar sequência a essa nossa série aqui sobre o glúten, a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui, né? O que acontece quando eu quebro em cadeias longas aqui, cadeias de 33 aminoácidos, cadeias de 51 aminoácidos, isso tudo chegando no intestino vai trazer alguma alteração e é sobre essas alterações que a gente vai falar aqui na sequência sobre glúten, trigo. Pessoal, eu espero que você esteja acompanhando, é um assunto um pouco chato, é difícil, eu tenho que trazer aqui alguns nomes complicados. Se eu não trouxer, vai ficar muito difícil de entender. Então, paciência, assiste uma vez, duas vezes e ó, daqui a uma semana a gente se encontra para dar continuidade à nossa série sobre glúten. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no meu canal. Abaixo desse vídeo aqui tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.